Olá, meu nome é Noé, do canal Descobrindo o Homem. Eu sou médico e escrevi um e-book sobre emagrecimento, para conhecimento do metabolismo e da forma mais adequada para se perder peso, retornar à boa forma e principalmente recuperar a saúde. O assunto é extremamente importante para pessoas que, como eu, já passaram muitas vezes por processo de emagrecimento e encontraram dificuldade em se manter magros depois de atingir o seu objetivo. Então eu vou contar para vocês a minha própria história, que facilita bastante a compreensão não só do motivo pelo qual eu escrevi o livro, como também da necessidade de ter esse conhecimento que eu tento passar através dele. Várias vezes eu engordei, porque eu tenho uma tendência natural a engordar, como muitas pessoas têm. Algumas pessoas, como eu, têm tendência natural de engordar, embora não tenha nenhum distúrbio metabólico, não tenha nenhum tipo de problema de saúde. Apenas a gente tem um metabolismo mais lento. Mas muitas pessoas apresentam, junto a essa tendência a ganhar peso, alterações metabólicas, como, por exemplo, diabetes, doenças da tireoide, hipertensão arterial, enfim, alguns distúrbios metabólicos que favorecem o ganho de peso e dificultam a perda dele. Então, para isso, esse livro, esse e-book foi escrito e colocado à disposição daqueles que tiverem interesse. O motivo pelo qual a gente precisa aprender sobre o nosso metabolismo e sobre a nossa saúde é para que a gente consiga se manter em forma. E por que a gente quer se manter em forma? Não necessariamente por causa da estética, que claro que é muito agradável, mas também porque ela promove a nossa saúde. Quando nós estamos em forma, a gente tem muito mais disposição, a gente tem muito mais vontade de fazer as coisas, nossa habilidade de lidar com a vida fica muito mais fácil, a gente se sente bem com a gente, consegue se entregar melhor às relações, tem segurança, não tem alterações da estima, mas também porque quando a gente começa a aumentar o peso, a gente ganha um processo inflamatório. A obesidade tem como característica uma inflamação. Então, tudo no nosso corpo tem uma tendência a um agravo. Além de que ela propicia o aparecimento de certas doenças metabólicas que dificultam muito a nossa vida de um modo geral e que também acabam atrapalhando o nosso envelhecimento, como, por exemplo, diabetes mellitus, que a pessoa pode desenvolver decorrente da obesidade. As doenças metabólicas atrapalham bastante a vida das pessoas, mas todas podem ser contornadas. E nesse e-book que eu estou colocando para vocês, à disposição de vocês, a gente fala a respeito de uma série delas, orienta sobre como contorná-las ou na possibilidade de fazer os tratamentos médicos específicos, melhorando o metabolismo para poder alcançar o objetivo que é recuperar a forma. Isso vai diminuir muito o nosso sofrimento. É muito gostoso quando a gente chega numa loja ou em algum lugar, olha uma peça de roupa que a gente gostou, e pelo corte, e quando experimenta, ela cabe no nosso corpo, a gente consegue ficar vestido com ela a contento. É muito desagradável quando nós não cabemos dentro dessa roupa, e ela fica apertada ou ela fica desajustada, e a gente se sente triste porque não consegue usar nem os modelos de roupa que a gente deseja. E se sente menos atraente também. Esses são alguns motivos que justificam a apresentação desse e-book que a gente vai colocar para vocês na internet. O e-book do qual eu estou falando e promovendo e estimulando as pessoas a terem curiosidade para conhecer, não contém palavras mágicas. Infelizmente, não é fonte de milagres. Ele vai precisar ser bem estudado, bem entendido, e a pessoa vai ter que ter uma opinião importante em relação a se propor de fato a perder peso e a melhorar a forma física. Eu escrevi nesse livro todo o conhecimento básico necessário para que as pessoas que não têm formação médica possam entender o funcionamento normal do corpo e entender os mecanismos pelos quais a gente pode influenciá-los para conseguir manter a forma, para aqueles que já têm, diminuir um pouco de peso para aqueles que têm um pouco de aumento e para aqueles que são mais obesos conseguirem chegar ao peso ideal. Tem uma explicação geral a respeito de forma física, porque cada pessoa tem um formato físico. Não existe um padrão específico de forma física, porque algumas pessoas têm um corpo maior, outras um corpo menor, algumas pessoas têm uma ossatura maior, outras têm ossos menores, mais finos, outras são mais longas, outras são um pouco mais atarracadas. Então a natureza humana é variável
assim como o peso adequado para cada uma delas. O cálculo é feito mais ou menos em cima do conhecimento do índice de massa corporal, que a gente também fala bastante no livro e ensina a fazer o cálculo aproximado com algumas tabelas que vão possibilitar a correção para cada biotipo de pessoa interessada em entendê-lo. Também tem orientações gerais a respeito dos benefícios dos exercícios, os tipos específicos de exercícios que devem ser adotados, o período em que a pessoa deve fazer essa prática. A gente também orienta sobre dieta. Escrevo também no livro algumas sugestões de cardápio, onde a pessoa vai conseguir fazer as refeições durante o dia, porque o ideal é que ela faça várias refeições em pouca quantidade, mantendo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então, a gente colocou um cardápio com algumas opções para cada uma dessas refeições, onde, se você se interessar profundamente no assunto, pode estudar alguns livros ou alguns textos de nutrição e também criar um cardápio variado, desde que você respeite as proporções que a gente sugere nos nossos cardápios. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para aquele que tem interesse em retornar à forma. A gente também vai abordar nesse livro uma série de dietas que eu chamo de dietas da moda, extremamente comuns na internet. Então algum artista americano, alguém famoso do cinema fez uma dieta para poder fazer um determinado filme, perdeu um monte de peso em poucos dias, e isso vira moda entre as pessoas. Entretanto, essas dietas colocam a vida das pessoas em risco, na grande maioria das vezes, além de não criar uma educação alimentar adequada. Eu escolhi algumas delas, as mais famosas e as principais, e coloquei também no e-book, citando a forma como ela é feita, os seus efeitos, e se é possível ou não adquirir estabilidade, e se ela vai fazer mal para você. Leia o e-book, eu acho que vai fazer muito bem para as pessoas, inclusive para aquelas que não têm problema em relação à forma, porque sempre a gente conhece alguém que a gente gosta, que está buscando alguma coisa para poder melhorar, e talvez esse seja o caminho de orientação. Se você achou isso tudo interessante, ficou curioso, é possível entrar em contato para conhecimento muito mais detalhado disso tudo. Nós temos uma página na internet que se chama Descobrindo o Homem. E para você acessá-la é www.descobrindohomem.com.br. Através dela, você vai conseguir ter acesso ao nosso canal no YouTube e também à nossa fanpage. Se vocês tiverem interesse em fazer perguntas, através dela também é possível. Ali no nosso site, no nosso blog, vocês vão poder ver uma série de vídeos a respeito de medicina de modo geral, uma série de textos onde a gente aborda assuntos comuns da medicina, para tirar a curiosidade das pessoas, inclusive textos não relacionados à medicina, de eventual interesse às pessoas e à comunidade. Podem participar deles fazendo sugestões e fazendo perguntas. Participem, vão conhecer. Vai ser um prazer para a gente. Até mais.